Sobre isso, a gente conversa agora com o coordenador de um curso de aviação civil da AMB Morumbi, Alexandre Faro. Professor, bem-vindo. Olha, primeiro, é terrível que um caso como esse aconteça, mas quando acontece, ele tem uma pegada didática, né, para que nós possamos ver e compreender quais são os limites. Alguém, professor, pode chegar, eu tô a fim de falar com os pilotos, e abrir a porta, assim, como se não tivesse de pedir autorização. Isso é grave na aviação? Bem-vindo. Bom dia, Elisa. Bom dia, Pedro. Prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Como vocês falaram, tudo que acontece dentro da aviação, a gente tem que sempre aproveitar para tirar algum ensinamento, né? E aprender um pouquinho sobre o que a legislação fala sobre essas situações, né? Então, eu tenho que, de cara, me socorrer do Código Brasileiro de Aeronáutica, que no artigo 232, ele fala que o passageiro tem o dever de se comportar a bordo da aeronave e evitar qualquer tipo de comportamento que incomode os outros passageiros ou também que coloque em risco a segurança da aeronave. Então, a pessoa embarcar no avião, ela já sabe que ela tem que manter um comportamento a bordo de forma a manter a integridade do avião e manter a segurança e não incomodar ninguém. Essa é a primeira coisa. O artigo 167 fala da autoridade do comandante da aeronave, né, que é a autoridade máxima ali, fechou a porta, o comandante é a autoridade máxima. E o artigo 168, que ele trata muito bem disso aí, ele fala que o comandante da aeronave, ele pode desembarcar qualquer passageiro que esteja colocando em risco a integridade da aeronave ou esteja de alguma forma incomodando outros passageiros. Então, isso está na legislação como uma possibilidade que pode ser usada dentro de uma aeronave. Lembrando que o comandante ele está preocupado com pilotagem, é da cabine para frente. Da cabine para trás, nós estamos falando da equipe de comissários, aí no caso principalmente do chefe de comissários. Uhum. Pedro Duran também está conosco aqui nessa conversa que gera muitas dúvidas e até curiosidade, né, Pedro, da gente compreender quais são os limites, porque foi usada a violência e isso chama atenção, lógico. Sim. Professor, há uma discussão sobre essa possibilidade de sequestro de aeronave, que é um crime discutido e que ele tem uma gravidade muito grande, até por conta dos casos de terrorismo, enfim, que a gente viu acontecerem ao longo do mundo, depois do 11 de setembro e tudo mais. Quais são as características para esse tipo de crime e como é que ele pode ser enquadrado? Bom, vamos lá. Primeira coisa, depois dos ocorridos aí de 11 de setembro, é expressamente proibido adentrar na cabine de pilotagem, tanto que as cabines de pilotagem hoje têm portas blindadas, elas têm uma proteção muito grande contra a invasão de pessoas, e isso fica muito claro porque se a pessoa adentrar na cabine, ela pode usar uma faca, alguma coisa, qualquer coisa, pressionar ali os pilotos. Então, ao adentrar dentro da cabine, a segurança da aeronave está sendo comprometida. Então, é expressamente proibido adentrar na cabine de pilotagem, porque nós sabemos que a pessoa está entrando. Agora, qual é a intenção da pessoa entrar, nós não sabemos, né? Então, é terminantemente proibido adentrar na cabine de pilotagem. Isso é o que a legislação diz. Professor, o que... Outra coisa... perdão, pode seguir, professor. Não, Elisa, é que você falou, você citou aí do uso de violência, né, para conter a passageira. E nesse artigo 168 do Código Brasileiro da Aeronáutica que eu citei para vocês, está falando que a tripulação pode adotar as medidas necessárias para conter o passageiro, inclusive com o uso moderado de força para conter o passageiro. Eu não sei se vocês sabem, dentro do avião nós temos um negócio chamado de kit de contenção, que elas têm algumas como se fossem umas algemas, né, que a gente chama de enforca-gato, né, aquelas presilhas, né, que a gente tem, popularmente que tem esse nome, e também tem cintos para prender o passageiro no assento, caso ele queira se levantar. E no artigo 168 fala assim, sem excesso de poder. Então, ele cita muito claro que, assim, usar a força necessária para conter o passageiro, para evitar
que a aeronave seja colocada em risco ou a integridade física de outros passageiros. Então, isso é previsto sim na legislação, que o passageiro seja contido de forma física. Ah, é isso que a gente quer compreender ainda mais e até agradecendo mais uma vez a sua entrevista. Professor, na hora de dar uma aula para quem quer ser comissário, comissária, né, atendente em voo, isso é ensinado. Inclusive, vocês dão exemplos, se houver um excesso, você pode usar fisicamente, você pode usar a força, joga no chão, faz isso. Existe um treinamento para isso? Perfeito, Elisa. Inclusive, nós aqui na Universidade Anhembi Morumbi, nós temos o primeiro curso superior para a formação de comissários de voo. Então, olha que interessante como é que nós trabalhamos aqui. Nós temos uma unidade curricular que se chama Hospitalidade, Turismo e Gastronomia. E temos uma outra unidade curricular que se chama Gerenciamento de Cabine e Gestão de Crise. Ou seja, assim como o comissário de bordo está dentro de uma aeronave para dar aquela tranquilidade, para dar aquela paz, para dar aquela segurança para o passageiro, a atuação principal de um comissário de bordo é na área de segurança, para manter a segurança da aeronave. Então, sim, nessa nossa unidade curricular de gerenciamento de cabine e gestão de crise, nós temos, sim, técnicas de imobilização em que as pessoas aprendem como fazer a imobilização de uma pessoa, vamos dizer assim, com o menor impacto físico, para que evite se machucar a pessoa, mas que, por outro lado, também ela seja imobilizada para que não cause risco à segurança da aeronave e também para os outros passageiros que estão ali ao lado dela. Professor, até onde vai a autonomia do piloto na chefia ali da situação, e quando ela começa, em que momento exatamente o piloto passa a ter a jurisdição, digamos assim, daquele passageiro? É no momento em que você passa pelo leitor ali do QR Code da passagem, dentro daquele túnel, é só dentro da aeronave, é só quando a aeronave decolou já, quando ela está no solo? Como é que funciona e qual é essa autonomia do piloto? Ô Pedro, nós temos um momento mágico na aviação que se chama o fechamento das portas. A partir do momento que se fecharam as portas da aeronave, o comandante passa a ser a autoridade máxima ali. E quando ocorre alguma coisa, enquanto as portas estão fechadas, todas as orientações são passadas pelo comandante. E é um momento assim que a gente entende bem, por exemplo, né, quando acontece um problema com o passageiro se descontrola, e nós vamos precisar do apoio da Polícia Federal. O comandante entra em contato com operações aciona a polícia. No momento que a porta abre e os agentes da Polícia Federal adentram a aeronave, nesse momento a jurisdição passa para a autoridade da Polícia Federal. Mas enquanto a porta está fechada, a autoridade é do comandante da aeronave. Ou seja, o comandante da aeronave é o chefe ali dentro, né? Ele que responde, que autoriza e faz tudo. Se ele disser, já está suficiente de mala dentro do bagageiro, ninguém mais pode entrar com a mala, porque isso é uma outra confusão dentro de voo, né? Maria. Você está na fila e passa alguém dizendo assim, o senhor vai ter de despachar a sua mala. Mas dá um azedume na nossa vida, porque a gente pensa, peraí, eu paguei, eu tenho o direito, eu posso... Professor, eu até vou aproveitar para te perguntar isso, que não tem a ver com o caso em si. Eu tenho uma outra dúvida sobre onde fazer reclamação de atraso de voo, mas, por favor, já esclareça isso para a gente. A gente pode dizer, não, eu tenho o direito de levar minha bagagem de mão, ou o responsável pela aeronave é que tem a última palavra de, chegamos ao limite, a partir de agora todo mundo despacha. É o seguinte, como eu falei para vocês, o comandante é a autoridade máxima e final em qualquer assunto, seja para decolar ou não decolar uma aeronave, embarcar ou desembarcar um passageiro, e inclusive para permitir que uma mala entre ou não. Porque, na verdade, muitas vezes o comandante está de posse de alguma informação que os outros passageiros desconhecem. Então, ele pode ter recebido um informe de que determinada mala, alguma coisa não pode entrar, ou que algum problema técnico impede que se coloque mais malas a bordo, e ele simplesmente vai proibir a entrada, e isso tem que ser cumprido. A autoridade do comandante ela não pode ser contestada. Se o comandante tomar alguma atitude que não seja condizente, né, com o que ele está fazendo, depois ele vai responder por isso, mas até então
ninguém vai contestar a autoridade do comandante. A gente falou aqui, professor, bastante sobre a forma como as companhias têm autoridade, os pilotos têm autoridade. Agora, do ponto de vista do outro lado da mesa, os deveres das companhias para os passageiros. Por exemplo, informações prestadas com qualidade, transparência. Explica pra gente quais são esses deveres e como que o passageiro pode reclamar caso ele não tenha os seus deveres, os deveres não sejam respeitados. A gente estava mostrando aqui agora há pouco o caso do apagão lá na Europa, em Portugal e na Espanha, que o Procon, por exemplo, de São Paulo, do Brasil, estabelece uma série de regras para que as companhias atendam os passageiros de uma forma adequada. Quais são esses deveres das companhias? Bom, Pedro, eu acho bem interessante essa sua pergunta, porque ela abre um debate para a gente bastante rico. Por quê? Porque o transporte aéreo ele é uma prestação de serviço. Em sendo uma prestação de serviço, ele está regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu vi que você, quando começou a reportagem, você colocou para a gente até tantas horas, recebe um voucher e vai na praça de alimentação, depois de 4 horas é hospedagem. Então, tudo isso, existem esses direitos do passageiro. Uma coisa que não pode ser esquecida, no entanto, é que a atividade aérea é uma atividade peculiar, né? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Existem certos casos em que um voo é atrasado, por exemplo, por uma condição meteorológica. Vamos dar um exemplo. O avião vai decolar de Congonhas com destino a Porto Alegre. E a meteorologia diz que Porto Alegre está fechado e o voo não pode acontecer. Então, esse voo, na verdade, ele é cancelado ou ele é atrasado por uma questão de segurança. Mas aí você vai no Código do Consumidor e fala assim, ó, poxa, ao não cumprir um serviço, o passageiro tem direito à indenização. Só que o Código Brasileiro da Aeronáutica, ele estabelece condições peculiares do transporte aéreo em que a empresa não pode ser penalizada por estar tomando uma atitude, fazendo um cancelamento que tem como fulcro principal manter a segurança dos passageiros e a integridade da aeronave, não decolando para um local em que a meteorologia não permite o pouso. Não sei se vocês entenderam. É um limbo jurídico, né? Nossa Senhora, complexo. Isso, exato. E na hora a gente está no aeroporto, aí muitas vezes tem compromisso, aí está irritado, aí está estressado, aí precisa chegar no lugar, aí desconta no comissário, né? Como se o comissário fosse o responsável pelas decisões. Olha, precisa de um cuidado e uma atenção psicológica grande. Professor, muito obrigada. Coordenador do curso de aviação civil de uma faculdade aqui em São Paulo, em Morumbi, Alexandre Faro. E bons voos, hein, professor, com seus alunos daqui para frente. Muito obrigada. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado, Pedro. Foi uma satisfação participar com vocês aqui do Jornal da CNN. Um abraço com vocês. Muito obrigada, professor. Você já entrou em cabine, Pedro? Já. Para tirar uma foto? Eu já pilotei um avião, sabia? Não. Agora roda a vinheta de Breaking News. Como assim? Já pilotou avião onde? No Campo de Marte, aqui em São Paulo, no Aeroclube. Eu fui fazer uma reportagem uma vez em 2010 e era um avião, tipo, sabe, carro de autoescola? Que você tem um motorista e você tem o passageiro do lado e o passageiro, que é o instrutor, tem todos os comandos. Sim. Aí teve uma hora que o comandante era um avião pequenininho, ele falou pra mim assim, vai, tenta você agora, segura aí, levanta um pouquinho. Eu fui lá pilotando um avião, muito bom. Você vê, perguntei sem saber ainda, já pilotou, foi aquele avião que pousou no lugar que não devia, brincadeira. Pedro Duran, valeu aqui pelas informações. Tchau, Pedro Duran, tá vendo? Tchau. Voos, até pilotagem assistida, né? Porque tava no esquema ali, não que seja algo habitual.